Estamos agora a 6 minutos das 9 da manhã. O consumo de tabaco aumenta o risco de obesidade. Um estudo norte-americano mostra que os fumadores têm mais propensão para acumular gordura na zona abdominal e que, em média, podem mesmo ter mais 5 quilos do que as pessoas que não fumam. A investigação contradiz, portanto, o mito que diz que o tabaco emagrece. Este estudo adianta ainda que os fumadores têm mais dificuldade em criar músculo e que ganham mais flacidez. Wenqian Cheng é médica de medicina tradicional chinesa, está neste Diário da Manhã para tentar quebrar alguns mitos sobre este assunto. Muito bom dia. Afinal de contas, fumar emagrece ou não? A fumar não é diretamente emagrece. Fumar realmente assassina um bocado de fome. Entretanto, a pessoa é possível durante o tempo de fumar a comer um bocado menos, mas não quer dizer a ter menos massa gordura. Pelo menos tudo que verificou na realidade que eles têm gorduras mais perigosas, apesar de em peso geral não está tão alto, mas na zona da cintura, abdominais, na realidade tem mais gordura e tem mais flacidez. Enfim. Quando as pessoas chegam até si, nota de facto elas não têm a noção, ou melhor, que têm este receio se deixarem de fumar, vão logo engordar? Muita gente quando chega a nós para fazer tratamento de deixar fumar, muitas vezes pergunta-me, então eu quero muito deixar fumar, realmente estou-me sentindo mal, mas estou um bocado preocupada porque eu não quero encurtar. Eu muitas vezes explico isto, que deixar fumar não é uma ligação direta de encurtar. O que é que faz encurtar? É a pessoa que está a ter uma dependência, não é? Exatamente, fumar, acaba por enfim, compensar a falta do cigarro na mão com o alimento. Quando falta esta dependência, ela necessita outra dependência para compensar. Muitas vezes, normalmente quem fuma, muitas vezes são pessoas menos desporto, menos noção de outras coisas. Entretanto, o que é que procura mais cómodo, direto, mais fácil, é comer. E isto é que faz encurtar, não é de deixar fumar próprio vai fazer encurtar. Mas, por exemplo, deixar fumar, às vezes, quando pessoas necessitam de fumar, porque têm alguma ansiedade, se não fumar, sente vazio, sente falta de tudo, não é? Gestos, bocas, cheiros, sabores. Quando sente esta falta, eles não lidam bem. Normalmente já são pessoas que não lidam bem com o próprio, não é? Muitas vezes quando deixas de fumar... Portanto, não existe então uma relação direta, digamos assim, é apenas uma consequência, aquilo que nos esteve a explicar agora. Exatamente. Não existe uma consequência direta, não estou a falar da indireta que falava há pouco, portanto, da compensação, entre o fumo que provoca, de facto, segundo este estudo norte-americano, mais o que é que prova é no nosso tratamento, que durante os últimos anos, aliás, bastantes anos, nós começamos a fazer tratamento, por exemplo, deixar fumar por exemplo, fazemos 2 sessões de cada vez. Normalmente fazemos uma, é desintoxicação. Temos certos pontos diretos, tocamos certos pontos, realmente, aliás, nós usamos um método que já foi estudado, que desde que nós apontamos neste ponto, normalmente o nível de nicotina, antes e depois, no primeiro sessão, 80, 90% de diferença. Como é que se chama esse método? É acupuntura na mesma, é acupuntura mesma, são alguns pontos especiais que já foram estudados, aliás, verificada no ano 70, acho que por uma professora francesa que publicou, por isso há muita gente até pensava que neste método começou por a França, mas não é, que começa na China, o professor francês é que fez estudo, é que verificou, tirou sangue, não é? Antes e depois de nível de nicotina, nós logo na primeira sessão, teste nicotina sangue 80, 90%. E depois outras sessões um bocadinho menos, não sei o quê. Mas quantas sessões é que tem que se fazer? Da nossa experiência, normalmente entre 1 a 3 sessões, grande maioria, 80, 90% é pessoa deixa fumar. Nós fazemos, eu estava a dizer que não é obrigatório, porque últimos anos nós, além desta de desintoxicação, fazemos outra um comprimento de equilíbrio. Fazemos 2 sessões no mesmo dia. Entretanto, realmente ajudou muito de pessoas a combaterem nesta ansiedade vazio e a porcentagem de sucesso aumentou significativamente. Quer dizer, desde que ela liga bem, está equilibrada, não tem tanta ansiedade, não engorda. Mas depois como é que consegue gerir esta questão de não substituir a dependência do tabaco por uma outra dependência normalmente associada aos alimentos? É isso, precisa equilibrar, tirar ansiedades, mas isto tem muitos métodos, não é? Além de que tu dizer o nosso tratamento estamos a fazer, há pessoas até, se não fosse uma coisa, ansiedade ou depressão,
acentuada, até pode não precisar de tratamento. Ou mesmo precisa de tratamento, por exemplo, acompanhado com algum exercício físico, também tira stress, uma boa conversa tira stress, uma meditação tira stress. Por exemplo, um passeio na natureza, uma spa, uma massagem boa, Exatamente. bem feito, tudo isto tira stress, não tem que comer. Muita gente é que procura, pronto, muita gente é que ir de maneira mais fácil. Exatamente. Doutora Wenqian Chen, espero ter dito bem o seu nome, não devo ter dito muito bem, médica de medicina tradicional chinesa, muito obrigado pela sua presença neste Era para falar sobre este assunto que preocupa muita gente, uma vez que há muitos fumadores em Portugal que estão preocupados também com o peso e com a sua prestação física. Muito obrigado. Obrigada, bom bom dia dia, e boa Obrigada. semana.